A família Smith morava em uma casa modesta, mas acolhedora, no subúrbio da cidade de Pine Hill. A casa, com seu jardim colorido e varanda florida, era o reflexo da alegria e união de seus habitantes. John, o pai, um engenheiro dedicado. Sarah, a mãe, uma professora de história que sempre encontrava tempo para seus filhos. E os dois filhos, Emma e Lucas. Eles eram o tipo de família que todos na vizinhança adoravam, sempre prontos para ajudar, sorrindo e se preocupando uns com os outros. Era o último verão antes do último ano de ensino médio de Emma. Ela estava cheia de planos, sonhos e um desejo ardente de conquistar o mundo. Lucas, o irmão mais novo, adorava acompanhar os pais nas pequenas aventuras ao redor da cidade, sempre curioso sobre tudo o que via. Sarah e John, em seus momentos de descanso, sentavam na varanda e falavam sobre o futuro dos filhos, sobre como a vida estava sendo boa e como esperavam que as coisas permanecessem assim para sempre. Naquela tarde ensolarada, a família estava reunida no jardim, rindo e brincando. John lançou uma bola para Lucas, que correu, tentando pegá-la antes de ela cair. Emma, com seu sorriso encantador, observava os dois de perto, rindo das trapalhadas do irmão. Sarah, com um olhar sonhador, imaginava o futuro, pensava em como os filhos cresceriam e em como a vida deles poderia ser maravilhosa. Mas a felicidade deles estava prestes a ser interrompida. A noite caiu com uma calma incomum. Sarah estava organizando as coisas para o dia seguinte, quando um som estranho vindo da cozinha chamou sua atenção. Ela se aproximou da porta, mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão repentina a fez cair no chão. A casa, que até então parecia segura e cheia de vida, estava em chamas. John estava no escritório quando ouviu o barulho e correu para ver o que estava acontecendo. Ele viu as chamas se espalhando rapidamente e, com os olhos arregalados de pânico, gritou para Sarah. Emma e Lucas estavam no andar superior, tentando entender o que estava acontecendo. O medo e a confusão tomaram conta da casa, e os minutos se arrastaram como horas. Sarah, com a voz trêmula, gritou por ajuda. John, em desespero, tentou combater as chamas, mas logo percebeu que a situação estava além de seu controle. Ele olhou para os filhos e percebeu o que precisaria fazer. Ele empurrou Lucas pela escada e pediu que ele corresse para fora da casa, enquanto Sarah tentava tirar Emma do quarto. "Não vou deixar ninguém para trás", John gritou, enquanto lutava contra o fogo. Mas, quando ele finalmente conseguiu chegar até Sarah e Emma, a casa estava desmoronando ao redor deles. No momento mais desesperador, uma estrutura desabou, separando-os. John e Sarah se olharam uma última vez antes de a fumaça engolir tudo. Quando o resgate chegou, a casa estava em ruínas. John e Sarah foram levados para o hospital com ferimentos graves. Emma e Lucas foram encontrados, sem ferimentos, mas completamente traumatizados. Depois da tragédia, a vida nunca mais foi a mesma. A casa que eles chamavam de lar estava em pedaços, e com ela, a sensação de segurança e felicidade foi embora. John sofreu queimaduras severas e passou semanas no hospital, enquanto Sarah teve que lidar com múltiplas fraturas e lesões internas. Emma e Lucas, os dois filhos que antes eram inseparáveis, estavam completamente mudados. Emma, agora cheia de culpa e insegurança, não conseguia mais sorrir como antes. Ela culpava a si mesma pela tragédia. Se tivesse sido mais rápida, se tivesse feito mais. E Lucas, que até então era uma criança cheia de curiosidade e energia, tornou-se uma sombra de si mesmo, observando o mundo com olhos vazios. O luto tomou conta de cada um de seus corações. Sarah tentava ser forte, mas suas lágrimas caíam todas as noites, em silêncio. Ela se perguntava o que poderia ter feito para evitar tudo aquilo. John, embora com um corpo marcado pela dor,
Tentava lutar para manter a família unida, mas não conseguia escapar do peso do sofrimento. A casa destruída não era só um lembrete do que eles haviam perdido fisicamente, mas também do que haviam perdido emocionalmente. A dor da perda era uma constante. Os dias se arrastavam, e a esperança parecia algo distante e inalcançável. Emma, que antes sonhava com um futuro brilhante, agora mal conseguia sair da cama. Lucas, sem entender completamente o que havia acontecido, simplesmente queria voltar àquele verão perfeito. Meses se passaram, e a recuperação física de John e Sarah começou a avançar. Mas o emocional estava muito mais complicado. Eles procuraram terapia, mas nada parecia aliviar a dor. Foi então que um dia, Emma encontrou um diário antigo de sua mãe, cheio de anotações e pensamentos sobre a vida e a superação. Entre as páginas, ela encontrou uma mensagem que Sarah havia escrito muitos anos antes. Quando a vida nos derruba, o que importa não é o quanto caímos, mas o quanto conseguimos nos levantar. Sempre há um novo amanhecer, mesmo nos momentos mais sombrios. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Emma. Ela se sentou por horas, pensando nas lições de sua mãe, e quando levantou, sentiu uma onda de força invadir seu peito. Ela sabia que a vida tinha sido dura, mas também sabia que ela tinha que tentar. Junto com Lucas, que aos poucos começava a se abrir para o mundo novamente, Emma começou a buscar maneiras de ajudar sua família a se reconstruir. Eles se envolveram com a comunidade local, ajudando a arrecadar fundos para outras famílias afetadas por tragédias semelhantes. Sarah, vendo a determinação dos filhos, começou a se reconstruir também. Ela voltou a pintar, algo que sempre havia amado, mas que deixara de lado nos últimos anos. A arte se tornou uma forma de cura para ela, uma maneira de expressar a dor e a esperança ao mesmo tempo. John, por sua vez, usou sua experiência como engenheiro para ajudar na reconstrução das casas da comunidade. Ele viu que ainda havia algo a fazer, algo que poderia trazer sentido à sua vida novamente. Cada tijolo que ele colocava, cada estrutura que se erguia, era uma lembrança de que ele ainda tinha a capacidade de construir. O tempo passou, mas a lembrança da tragédia nunca se foi completamente. Todos os membros da família carregavam o peso da perda e da dor, mesmo enquanto tentavam seguir em frente. Embora a casa tivesse sido reconstruída, as cicatrizes emocionais eram mais difíceis de curar. Emma, em particular, lutava com a culpa. Mesmo com a coragem que encontrara ao seguir o exemplo de sua mãe, a ideia de que poderia ter feito mais, que poderia ter prevenido a tragédia, ainda a assombrava. As noites eram as mais difíceis, quando a casa estava em silêncio e os ecos das chamas pareciam reverberar em sua mente. Em uma dessas noites, enquanto observava as estrelas pela janela, Emma se questionava se alguma vez conseguiria se libertar dessa sensação. Será que sempre seria assim? Será que sempre carregaria esse peso? Ela desejava poder viajar no tempo, voltar àquele momento e fazer tudo diferente. No entanto, logo percebeu que isso não era possível. Não podia mudar o passado. Foi então que uma visita inesperada a fez mudar a perspectiva. Sarah, que agora se dedicava mais à arte, convidou Emma para uma exposição de sua própria coleção de pinturas. Quando Emma entrou na pequena galeria improvisada que sua mãe montara na garagem, ficou surpresa com o que encontrou. Cada pintura falava sobre dor, perda, mas também sobre renovação e força. Essas pinturas, você as fez? Emma perguntou, os olhos marejados. Sarah sorriu suavemente, seu olhar mais tranquilo do que o habitual. Sim, querida. Cada uma delas é uma parte do que vivemos. Mas mais do que isso, elas são sobre o que podemos nos tornar após a dor. A arte, assim como a vida, não é sobre evitar a escuridão, mas aprender a brilhar em meio a ela. As palavras de sua mãe
acompanhadas das imagens carregadas de emoção, tocaram profundamente Emma. Era isso. Ela não precisava carregar o peso sozinha. A dor fazia parte de quem ela era, mas não precisava definir quem ela se tornaria. Isso foi um alicerce para sua cura. Ela não precisava deixar o passado ser sua prisão. Havia uma possibilidade de recomeço, uma chance de ser feliz, mesmo após o sofrimento. Lucas, por outro lado, tinha uma maneira diferente de lidar com as coisas. Embora ele não expressasse seus sentimentos tão abertamente quanto Emma, ele também estava processando a perda à sua maneira. A dor do acidente parecia ter bloqueado sua alegria, e os momentos de diversão que antes definiram sua infância haviam se tornado distantes. Ele começou a se refugiar na solitude, muitas vezes indo para o campo próximo, onde passava horas observando a natureza. No começo, Sarah e John ficaram preocupados, achando que ele estava se isolando demais. Mas então, eles perceberam algo. Lucas estava aprendendo a lidar com sua dor de uma forma silenciosa, mas profunda. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias que Lucas teve uma epifania. Ele encontrou um velho carvalho em um campo aberto, sua grande copa estendendo-se para o céu, com raízes profundas que pareciam ter resistido a 1000 tempestades. Ele ficou lá, imóvel, olhando para o tronco robusto, e algo dentro de si se acendeu. Ele percebeu que, assim como a árvore, ele também poderia crescer, mesmo nas adversidades. Não seria fácil, mas ele teria a força para resistir, assim como o carvalho resistia às tempestades. Ao voltar para casa, ele teve uma conversa sincera com Emma. Eles estavam no jardim, onde o sol começava a se pôr, e Lucas, pela primeira vez em muito tempo, se abriu com a irmã. Eu sei que a mamãe e o papai tentam me proteger, mas eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu não sei como ficar bem, ele disse, a voz carregada de frustração. Emma olhou para ele com ternura. Eu sei. Também não sei. Mas, se tem uma coisa que aprendi, é que não podemos carregar tudo sozinhos. Somos uma família, e a dor que sentimos, bem, talvez seja parte do que nos torna fortes. Lucas a observou, seu olhar fixo no horizonte. Você acha que a gente vai conseguir, Emma? Superar tudo isso? Emma sorriu, sentindo o peso das palavras. Sim, eu acho. E se a gente não conseguir, pelo menos a gente tenta de novo. E sempre vamos tentar. Enquanto seus filhos começavam a encontrar seus próprios caminhos para a recuperação, John estava dando um passo fundamental em sua própria jornada de cura. Ele havia se dedicado completamente à reconstrução da casa e à ajuda à comunidade, mas sentia que, em algum lugar, havia perdido uma parte de si mesmo. Ele não queria ser apenas um pai que trabalhava incansavelmente para trazer o sustento, mas alguém que também precisasse aprender a se permitir ser vulnerável, a abraçar a dor e a aceitá-la como parte de sua humanidade. O processo de cura para John não foi linear. Havia momentos em que ele se sentia totalmente incapaz de lidar com a pressão e a responsabilidade que sentia. Ele se perguntava se, de alguma forma, havia falhado como marido, como pai. Mas Sarah, com sua calma recém-descoberta e suas palavras sempre sábias, o ajudou a enxergar que ele não estava sozinho. Ele também merecia o direito de chorar, de pedir ajuda, de ser humano. Eu passei tanto tempo tentando ser forte para todos, ele disse uma noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar, que esqueci que também preciso de forças para mim mesmo. Sarah segurou sua mão, com um olhar sereno. John, você é a nossa rocha, mas até as rochas precisam descansar. Não há problema em ser fraco às vezes. Isso nos torna mais fortes, não menos. Aquelas palavras ficaram com John. Ele sabia que, ao lado de sua família, ele poderia enfrentar qualquer coisa, porque, acima de tudo, ele não estava mais tentando carregar o peso sozinho. O Natal daquele ano foi diferente. A casa estava decorada com mais cuidado do que nunca,
e o espírito da família estava finalmente sendo restaurado. Emma e Lucas, agora com um novo entendimento sobre a dor e a superação, se uniram para criar tradições próprias. Decidiram, por exemplo, que, em vez de fazerem um grande presente para os pais, passariam o dia ajudando em um abrigo local, compartilhando o amor e a gratidão que haviam redescoberto. Sarah e John, embora ainda tocados pelas cicatrizes do passado, sentiram um renascimento no coração. Seus filhos, agora mais fortes e mais unidos do que nunca, se tornaram o reflexo do que eles haviam superado juntos. Eles sabiam que o caminho à frente seria desafiador, mas também sabiam que o amor deles, uns pelos outros, seria o combustível para seguir em frente. Na véspera de Ano Novo, a família estava reunida ao redor da mesa de jantar, rindo e compartilhando histórias antigas. Emma olhou para seus pais e irmão e, com um sorriso genuíno, disse: "Eu não sei o que o futuro vai nos trazer, mas tenho certeza de que, enquanto estivermos juntos, tudo vai ficar bem." E, pela primeira vez em muito tempo, John, Sarah, Emma e Lucas sabiam que a felicidade, por mais simples que fosse, estava ao alcance de todos eles novamente. Eles haviam encontrado um novo propósito, um novo sentido para a vida, a força de um lar reconstruído, não apenas com tijolos, mas com o mais importante de todos os materiais: o amor. O tempo seguiu seu curso, e a família Smith foi amadurecendo. Não sem desafios, mas com uma sensação de renovação. O amor entre John, Sarah, Emma e Lucas se transformou em algo mais forte, mais resiliente. O que antes parecia um fardo intransponível, agora era um elo inquebrável que os unia em cada passo que davam. A cidade de Pine Hill, que também havia sofrido com o impacto da tragédia, começou a florescer novamente. As pessoas se uniram, oferecendo apoio uns aos outros. As casas em ruínas foram reconstruídas, mas mais importante do que isso, a confiança foi restaurada. Sarah, com sua arte, começou a ensinar crianças da comunidade a expressar suas emoções através da pintura. Sua visão de cura, através da criatividade, trouxe novos olhares à cidade, e ela se tornou uma figura de inspiração para muitos. Lucas, aos poucos, encontrou sua própria redenção no esporte. Começou a treinar para o time de futebol da escola e, com o tempo, se destacou. Mas o que mais o tocava não era a glória das vitórias, mas a sensação de pertencimento, de ter encontrado algo em que podia acreditar, algo que o ajudava a manter a dor sob controle. Ele era um exemplo vivo de que, mesmo após a dor, há sempre um caminho de crescimento. Emma, por sua vez, decidiu seguir sua paixão pela arte e pela educação. Ela se inscreveu para o curso de arte na universidade, onde se especializou em terapia artística. Sua intenção era ajudar outras pessoas a lidar com suas dores, como ela havia feito, e ela acreditava que a arte tinha um poder transformador. Foi um passo importante para ela, um momento em que a menina insegura que havia se escondido atrás da culpa deu espaço à mulher forte e compassiva que estava se tornando. John, após sua recuperação, sentiu a necessidade de mudar de profissão. Ele passou a se dedicar ao trabalho comunitário, usando seus conhecimentos de engenharia para criar projetos sustentáveis para a cidade. Seu trabalho foi além das simples construções. Ele começou a desenhar soluções que proporcionassem não só abrigo, mas uma verdadeira melhoria para a vida das pessoas. Ele sabia que o trabalho não traria a felicidade de volta para o passado, mas poderia, de alguma forma, dar àqueles que o rodeavam a esperança de que o amanhã seria melhor. Sarah, por sua vez, ao ver sua família prosperar, começou a acreditar novamente que a felicidade não era apenas uma memória distante, mas algo que ela podia cultivar todos os dias. Ela finalmente conseguiu publicar um livro com suas pinturas e seus pensamentos sobre o processo de cura através da arte. O livro se tornou um sucesso local,
e ela foi convidada para palestrar em eventos sobre a importância de expressar as emoções e encontrar uma forma de paz interior. Em um aniversário de Lucas, a família se reuniu em um piquenique simples no campo. Era uma tarde radiante, e o céu estava limpo. Os raios do sol pareciam brincar com as folhas das árvores, criando sombras suaves e confortantes sobre o chão. O cheiro da comida caseira de Sarah se misturava com o frescor do ar. Emma estava lá, rindo com Lucas, que acabara de marcar um gol importante em um jogo de futebol no campeonato escolar. Eles estavam em paz. Era difícil acreditar que, há apenas alguns anos, tudo o que eles tinham era uma casa em ruínas e corações dilacerados. Mas ali estavam, celebrando não apenas o aniversário de Lucas, mas a renovação de sua própria vida, a superação dos limites que a dor havia imposto. Eu não sei o que seria de nós sem vocês, disse John, olhando para sua família com um sorriso sincero. Nunca pensei que um dia veríamos essa felicidade novamente. Sarah olhou para ele, tocando sua mão com carinho. Eu também não. Mas olhe para nós agora. Somos mais fortes. Somos mais completos. Emma, com os olhos brilhando de gratidão, respondeu: talvez a felicidade não seja algo que encontramos sem mais nem menos. Talvez a felicidade seja algo que precisamos reconstruir, tijolo por tijolo, passo por passo. Lucas, que sempre fora mais introvertido, disse algo que tocou o coração de todos. Eu percebi que, mesmo que o que aconteceu com a gente tenha sido ruim, fez a gente entender que o que importa é o que a gente escolhe fazer depois. E nós escolhemos continuar. Naquele momento, Sarah e John trocaram um olhar profundo. Eles sabiam que, apesar de todas as adversidades que haviam enfrentado, a verdadeira vitória não era apenas a reconstrução física da casa, mas a reconstrução da alma. A dor não os havia destruído como temiam. Ela os havia moldado em algo mais forte, mais unido e mais resiliente. O tempo passou. Emma se formou com honras, e Lucas conseguiu uma bolsa para a universidade, seguindo sua paixão por esportes e educação física. A cada dia que se passava, a vida parecia mais plena, mais cheia de possibilidades. A família Smith, agora mais madura e experiente, havia superado o impossível, e isso os tornava imbatíveis. Na véspera do Ano Novo, em uma reunião com amigos e vizinhos, Sarah foi convidada a falar sobre sua jornada de superação. Ela subiu ao palco com um sorriso suave, olhando para a plateia. Seus olhos se encheram de emoção, mas ela conseguiu falar com clareza e força. Quando passamos pela dor, nos sentimos sozinhos, como se o mundo fosse imenso e frio. Mas, ao longo do caminho, descobrimos que a dor não é algo que devemos temer. Ela é uma parte de nós, mas não precisa ser a nossa definição. Nós somos mais do que nossas feridas. E com o apoio daqueles que amamos, podemos nos curar e seguir em frente. Aplaudiram de pé, e Sarah sorriu, não por si mesma, mas por todos que haviam sido tocados por suas palavras. John, de seu lugar na plateia, olhou para sua família e sentiu uma onda de gratidão imensa. Ele sabia que nada no mundo poderia apagar o que havia acontecido, mas também sabia que a dor não definiria quem eles seriam. Eles tinham um futuro pela frente. E, com cada passo dado, eles estavam mais próximos de viver plenamente. Quando o relógio finalmente marcou a meia-noite, Sarah, John, Emma e Lucas estavam de mãos dadas, com os olhos voltados para o horizonte. Eles estavam prontos para o que viria, porque agora sabiam que não importava o que o futuro trouxesse. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Feliz Ano Novo, disse John, sua voz firme e cheia de confiança. Feliz Ano Novo para todos nós, respondeu Sarah, com um sorriso que iluminava seu rosto. E assim, o Ano Novo trouxe uma nova esperança, uma nova chance de viver. A história da família Smith não era mais apenas sobre perda e tragédia.
Era uma história de superação, de recomeço e de um amor inabalável que resistiria a todas as tempestades que a vida ainda poderia trazer.